Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Gazeta Operária, que é o órgão central da LPS Luta pelo Socialismo. Hoje estamos com o assunto Economia Brasileira, Crescimento ou Hecatombe. Em primeiro lugar, o que deve ser avaliado é o que está por trás dos últimos números que apontam um suposto crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, depois de 2 anos e meio de total paralisia e recessão. Em primeiro lugar, o que deve ser dito é que esse 1% de crescimento no primeiro trimestre de 2017, ele é um crescimento extremamente fictício. Porque, em primeiro lugar, se trata de um crescimento de 1% na comparação com o trimestre anterior. Mas se fosse considerado os últimos 12 meses, o crescimento se transforma num decrescimento, numa recessão de 2,3%. Além disso, deve ser considerado que, em grande medida, esse crescimento fictício, ele está impulsionado em cima das commodities, ou matérias-primas agrícolas, que cresceram no período 13,4%. Principalmente soja, milho e arroz. E como que esse crescimento aconteceu? Em primeiro lugar, porque houve uma pequena alta dos preços das commodities nos mercados de futuros e mercadorias internacionais. E, em segundo lugar, porque houve um aumento da área de cultivo, da área plantada, de 2% a 3%, o que implica em que houve um aumento da depredação ambiental em cima do Amazônia Legal, do novo Código Florestal, etc. A indústria extrativa, ela cresceu 1,7%. Ou seja, a indústria de extração de minério de ferro, a indústria de produção de petróleo bruto, etc. Enquanto isso, o setor de serviços, ele se manteve totalmente paralisado, não teve crescimento nenhum. E, principalmente, o que seria mais importante, o setor de investimentos foi o pior da história dos últimos, pelo menos, 40 anos. Principalmente o que tem a ver com a formação bruta de capital fixo, que seria a produção de meios de produção, que recuou em 3,7%. Ao mesmo tempo, o consumo das famílias, nesse momento no Brasil, o consumo como um todo, representa 60% do produto interno bruto. E o consumo das famílias caiu em 1,9%. A balança comercial, que seria o aspecto positivo do crescimento, que acumula no ano 29,1%, aliás, 29 bilhões de dólares, o que tem como fatores do superávit comercial se relaciona, em primeiro lugar, com o aumento da venda de matérias-primas em cima de um aumento dos preços das matérias-primas no mercado internacionais. Só que, por outra parte, houve um aumento das importações, isso aqui é muito importante, importações de combustíveis e lubrificantes, em 30,2%. Isso o que significa? Que o Brasil, cada vez mais, exporta produtos sem ou com pouco valor agregado e cada vez mais importa
produtos com alto valor agregado. Fora a questão do PIB, nós temos a questão da queda da taxa de juros, que caiu de 11,25% para 10,25%. E a propaganda da imprensa golpista considera esse fato como um grande avanço. De fato, não tem avanço nenhum. O que está acontecendo é que essa queda ela se relaciona com uma pressão do capital especulativo em cima de uma economia totalmente paralisada. Se a economia perdeu, nos últimos 2 anos, mais ou menos 8% do total, e se a inflação oficial está em 4,5%, 4,35%, uma taxa de juros oficial em 10,25%, já é uma coisa monstruosa. Ou seja, você tem uma taxa de juros que está aproximadamente em 14% o crescimento brasileiro, que seria a taxa de juros disparada maior de todo o mundo. Ou seja, não tem nenhuma economia saindo da crise, senão que tem uma crise que se tornou endêmica nos últimos 2 anos e meio e que demonstra, mais uma vez, que o Brasil está indo para o buraco de maneira acelerada. Inclusive porque, se levarmos em conta que, dentro do contexto mundial, existe uma grande manipulação dos números. A manipulação estatística é gigantesca no Brasil e no mundo. No Brasil, por exemplo, o IBGE, para estabelecer a inflação brasileira, se vale de 1.000 artimanhas, inclusive de considerar em blocos, em grupos de produtos diferenciados que não tem muito a ver um com o outro, para, dessa maneira, por meio de uma série de truques, diminuir a estatística inflacionária. O próprio, por exemplo, Produto Interno Bruto, que foi uma introdução do neoliberalismo, ele deixou de lado o Produto Nacional Bruto, que ele considerava a diferença entre todo o que saía e todo o que entrava. Porque também é um truque para camuflar a tremenda expoliação que acontece no Brasil e em todos os países atrasados no mundo inteiro. Um outro fator relacionado com a manipulação estatística brutal é a questão do desemprego. No Brasil, se diz que, no último mês, o desemprego aumentou para 14 milhões de brasileiros, o que já seria um número completamente escandaloso. A alta teria sido de 23,1% em relação com o ano passado, de 2016. Isso significaria que, em um ano, o número de desempregados teria aumentado em 2,6 milhões de trabalhadores. Somente no mês de janeiro para cá, o número de desempregados teria aumentado em 8,7%, em um total de 1,1 milhões. A população ocupada seria de 89,2 milhões, nesse momento. Sendo que, isso aqui é muito importante também, a população assalariada, ou seja, aqueles que têm carteira de trabalho assinada, seria de 33,3 milhões de trabalhadores. Bom, esses números são totalmente manipulados, nós vamos ver isso daqui a pouco. Vou passar mais 4 estatísticas bastante importantes. Na indústria, teríamos que, em 2012, o número de desempregados atingia 14,8% do total. E isso teria caído para 12,9% do total. Na construção civil, houve uma queda de 8,7%, e o total de número de empregados na construção civil, nesse momento, é de 6,7 milhões. Na agricultura, a queda foi de 7,7%.
e a um total de 8,7 milhões de trabalhadores rurais. E no comércio, houve uma queda de 2,6% para um total de 17,2 milhões de trabalhadores do comércio. Bom, uma vez colocando essas questões estatísticas, o que nós deveríamos avaliar como um todo é a estatística maior, que é a estatística da realidade. Por trás dos números oficiais, que no geral são uma grande mentira, o que nós temos é que no Brasil, a mão de obra real é de quase 120 milhões de trabalhadores. E desses 120 milhões, nós temos no Brasil apenas 33,3 milhões que têm carteira de trabalho. Ou seja, em termos concretos, apenas a quarta parte da população tem carteira de trabalho. Só por aí dá para se entender que o desemprego no Brasil não é de 14%, é alguma coisa assim como 70%, o que já seria uma coisa para lá de escandaloso. E, além disso, dos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, a metade ganha salário mínimo. Então, não tem nenhum emprego no Brasil. Porque o que acontece? Entre as manobras estatísticas, se diz, por exemplo, que quem não procurou trabalho nos últimos 30 dias não deve ser considerado como desempregado. Um vendedor de banana na esquina, na feira, ou quem vende bala no semáforo, não é considerado como desempregado. Mas, mesmo assim, apesar da escandalosa manipulação das estatísticas, o que nós temos é que, mesmo considerado em termos relativos a evolução do desemprego, tem sido gritante. Passou de aproximadamente 5% em 2011, 2012, e hoje estaria em 14%, em termos oficiais. Outros dos fatores importantes para medir o grau de implosão da economia brasileira, principalmente nos últimos 2 anos, é a política aplicada na Petrobras. Aqui, o escândalo alcança níveis dramáticos. Por exemplo, a importação de gasolina pelas empresas dedicadas ao comércio de importação e exportação passou de 240 mil litros em fevereiro para 419 milhões de litros. Ou seja, é uma coisa assim que não dá nem para medir, aumentou em 20 vezes. E no caso do diesel, passou em fevereiro de 554 milhões para 811 milhões de litros de diesel, com a previsão de que em maio chegue a 1 bilhão de litros, ou seja, quase que duplicaria. E dessa maneira, o que acontece? O parque de refino no Brasil tem 10 refinarias, ele está totalmente sucateado. Ele teria condições de produzir 2 milhões de barris por dia. E a capacidade, nesse momento, está em 75%. Só em janeiro e fevereiro, o crescimento das importações do Brasil de produtos refinados aumentou de maneira dramática, em 65%. Ou seja, cada vez mais o que nós temos aqui é um país que está direcionado à exportação de produtos ou agrícolas, ou pecuários, ou produtos brutos, sem adicionar valor agregado. E, no caso, quando adiciona, é valor agregado cada vez menos fino, cada vez que agrega menos valor. No caso do petróleo, a situação já entra no nível de sucateamento total, porque está importando produtos que o Brasil teria totais condições de produzir localmente. Isso aí se trata de uma política imposta pelo imperialismo norte-americano, que busca sucatear por completo a capacidade industrial do Brasil e convertê-lo
em uma república de bananas, conforme já está acontecendo. O Brasil hoje é um país que se sustenta da produção de produtos agropecuários e de minerais brutos, que são exportados do Brasil, e de petróleo cru. Ou seja, é o retorno do Brasil a uma república bananeira. A tentativa de privatizar a BR Distribuidora foi tão escandalosa, sem licitação, de uma maneira totalmente sucateada, o preço rebaixado até as últimas, que até o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu a privatização. Nesse sentido, não somente a Petrobras está sendo entregue a troco de banana, inclusive os campos de petróleo que estão sendo entregues por menos de 10% do valor e sem licitação, senão que temos outras empresas que estão sendo entregues a troco de nada. Por exemplo, os Correios. Os Correios, nesse momento, há uma campanha dizendo que não produz lucro, o que é totalmente falso. Na última publicação do balanço que foi feito pela empresa de Correios, se dizia que o faturamento foi de 16,8 bilhões de reais. Na realidade, fazendo cálculos em cima do que um carteiro médio entrega, e além disso, considerando o que as agências faturam, o faturamento dos Correios é de, no mínimo, 50 a 60 bilhões de reais. Ou seja, mais ou menos alguma coisa assim como 3 a 4 vezes o que a empresa e o governo dizem que o governo fatura. É simplesmente uma simulação, um sucateamento para entregar o que a empresa produz, que a empresa monopoliza até certo ponto hoje, a troco de pinga para as grandes multinacionais do setor, em primeiro lugar, a Federal Express, a UPS, a DHL, que estão de olho no mercado principalmente de encomendas, o SEDEX, em primeiro lugar, porque é um setor altamente produtivo, rentável, levando em conta a difusão do comércio pela internet. Um último assunto para colocar é o acordo que a JBS fez com o Ministério Público Federal e que foi apresentado como um grande sucesso na política contra a corrupção. Por meio desse acordo, a JBS vai pagar para vários órgãos no Brasil 10,3 bilhões de reais, só que um detalhe, vai pagar isso durante 25 anos sem pagar juros. Então, esses 10,3 bilhões, considerando simplesmente os juros que vai deixar de pagar, vão cair em alguma coisa assim como para 6 bilhões. Considerando ainda que essa empresa ela está se mudando para os Estados Unidos, depois de ter sido catapultada com recursos públicos, principalmente do BNDES, e que uma boa parte desse dinheiro ela vai aplicar na especulação financeira e que ela vai ter a possibilidade de pegar dinheiro do Tesouro norte-americano por meio da Reserva Federal, que é o Banco Central Brasileiro, em cima da ciranda da especulação financeira, essa multa de mais ou menos 6 bilhões de reais, que ainda tem toda a questão da possibilidade do real vir a ser implodido e depois virar nada nos próximos 25 anos, sendo que a JBS vai pagar isso em dólares, né, porque está se mudando para os Estados Unidos. Você está vendo aí que não tem multa nenhuma, porque de fato o que nós temos aqui, o Brasil como um todo, ele está sendo entregue aos abutres imperialistas da maneira mais dramática e catastrófica possível. O Brasil, portanto, como um todo, ele se encontra na linha de frente da crise capitalista mundial, na pole position, que nem a Ayrton Senna, para
ir para uma grande hecatombe mundial que está colocado para o próximo período, onde todo mundo, dessa vez, não vai ter marolinha nenhuma. Os próprios países desenvolvidos, eles tendem a ser implodidos em cima dessa crise, porque os mecanismos de contenção, eles estão bastante fracos. Os estados burgueses, eles contraíram dívidas gigantescas para salvar os monopólios da crise de 2008, e o Brasil, que conseguiu um certo fôlego entre 2008, 2009 e 2013, por meio de enormes volumes de recursos públicos, principalmente destinados a manter a economia girando para movimentar a especulação financeira. Todos esses truques e manobras, eles não estão em condições de serem colocados em ampla escala, porque o Estado burguês como um todo, ele se encontra extremamente endividado. A saída para a crise, sobre o ponto de vista capitalista, e principalmente de quem domina o capital mundial, que é o imperialismo, só pode ser a militarização da economia, e deve ser entendido por militarização da economia a militarização mesmo. A implantação de regimes fascistas, de ditaduras militares, onde a economia entraria numa economia de guerra, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando, por exemplo, General Motors e as outras indústrias automobilísticas não produziam mais automóveis, produziam armas de guerra. A indústria têxtil produzia uniformes militares, e assim sucessivamente. Nesse sentido, o objetivo é, por meio de uma economia de guerra mesmo, unificar a sociedade por trás da burguesia imperialista, exacerbando os sentimentos nacionalistas e poder aplicar contra as massas e os trabalhadores políticas fascistoides, que, por exemplo, quem pensar em fazer uma greve, não que vai ter os dias descontados, ele vai diretamente para a corte marcial e poderá ser fuzilado, literalmente. Por fora dessa saída imperialista para a crise, nós temos também a saída operária para a crise. A saída operária pela crise passa, em primeiro lugar, pela unificação dos trabalhadores contra a escalada golpista. E essa unificação tem que ser colocada em cima de uma frente única operária revolucionária, por cima e por baixo. Por cima significa colocar para a burocracia a necessidade de fazer essa paralisação, essa unidade contra o golpe, porque ela mesma vai ser tirada do mapa. Só que, em primeiro lugar, tem que ser colocada a unidade entre os trabalhadores, porque a burocracia, o objetivo dela não é fazer movimentação nenhuma, senão é trair a greve dos trabalhadores, trair a unidade dos trabalhadores, como nós vimos que aconteceu, por exemplo, em março, no dia 28 de abril, porque burocracia nenhuma tem como condição social de impulsionar a greve dos trabalhadores, a unidade dos trabalhadores. Por exemplo, a greve do dia 28 teve como objetivo implodir a greve do dia 28. Fizeram essa greve numa sexta-feira, sendo que a segunda-feira era um feriado, dia 1º de maio, para criar um feriadão. E, de fato, não ter que fazer a greve do dia 28 e também não ter que fazer a mobilização do dia 1º de maio. Portanto, a política colocada para o próximo período só pode ser a política de buscar a unificação dos trabalhadores, denunciando todas e cada uma das traições da burocracia sindical, da burocracia universitária, da burocracia de todas as cores e matizes. Porque, sem desmascarar a burocracia, é impossível lograr a unidade dos trabalhadores. Portanto, a palavra de ordem tem que ser unidade dos trabalhadores contra todos os golpistas para desmascarar
a burocracia e todos os mecanismos de contenção da classe trabalhadora. Bom, com isso, vamos ver se temos alguma pergunta. Para ver. Boa noite. Marcos Risati. Boa noite. A Gazeta Operária apoia ou irá às manifestações no domingo próximo? E Nicolás Guedes. Estão organizando greves gerais para junho. Bom, aqui o que deveria ser dito é o seguinte. Nós, da luta pelo socialismo, apoiamos todas as manifestações de massa. Mas nós vamos nessas manifestações de massa com a nossa política, que, conforme eu disse, nós lutamos pela unidade dos trabalhadores. E nós estamos junto com os setores burocráticos desde que eles impulsionem a luta. Nós denunciamos, nós reservamos esse direito, todas e cada uma das traições. Com relação à organização da greve geral, nós achamos que, nesse momento, toda paralisação tem que ser apoiada e tem que ser incentivada. Mas essa paralisação de junho, ela tem um pequeno golpe por trás. Em vez da burocracia, que controla os aparatos sindicais, estar impulsionando a luta, estar impulsionando a mobilização, o que ela está fazendo é espaçando as lutas. Por exemplo, como numa situação tão crítica como essa, onde o golpe está avançando, onde o próprio PT está correndo o risco de ter vários dirigentes na cadeia, onde as eleições diretas ou indiretas que seja, tanto faz, são totalmente golpistas, controladas, um jogo de cartas marcadas, já se sabe o que vem daí. Como está se convocando uma greve, uma paralisação, cada um mês e meio? Não seria um pouco estranho isso aí? Não seria o momento de impulsionar a luta? Então, em resumo, o que nós temos aí é um grande golpe contra os trabalhadores, que precisa ser denunciado, e que a gente tem que, por todos os meios possíveis, procurar a unidade dos trabalhadores em cima, principalmente, dessas palavras de ordem, que seria, em primeiro lugar, como eu falei, a unidade dos trabalhadores contra todos os ataques golpistas. Eleições, sejam diretas ou indiretas, nesse momento, fazem parte do golpe. O que está colocado nesse momento é unificar a luta dos trabalhadores. Então, com isso, vamos fechando a transmissão de hoje e convidamos a todos a acompanharem as nossas transmissões nas terças-feiras, às 21h30, e sempre que tiver algum assunto mais importante que tenha aparecido, a gente vai postando outros vídeos ou vamos chamando outros hangouts. Então, uma boa noite a todos.